O Zubeldia concedeu uma entrevista ao André Hernan, do UOL, e negou a rejeição à base do São Paulo. É uma das críticas que se tem ao trabalho do Zubeldia, a pouca utilização de jogadores da base, e ele comentou sobre isso, sobre esse aproveitamento, principalmente após a conquista da Copinha no mês de janeiro. O Zubeldia disse que enxerga os jovens recebendo espaço em algum momento da temporada, mas pondera que precisarão mostrar desempenho nos treinos para conquistarem uma vaga. Abre aspas para o Zubeldia. Também depende deles que se imponham e mantenham o nível que mostraram na Copinha. Eu vejo neles uma condição física e técnica muito boa e que condiz com o que mostraram no Sub-20. Então, acho que vão ter o seu momento porque o elenco é curto e porque vão merecer. Em outro momento da entrevista, ele fala o seguinte, abre aspas, os garotos tiveram um destaque importante com a conquista da Copinha e dos outros títulos. Eu acho que é um trabalho excelente. Todo o staff do juvenil, o treinador e os jogadores estão fazendo um trabalho bárbaro. Mas eu que estou no profissional, junto do meu staff, tenho que ter um pouco mais de cautela e paciência, controlar o tempo de cada área. Então, o Zubeldia aí falando sobre a utilização da base, respondendo a uma crítica que é das principais em relação ao seu trabalho na equipe do São Paulo Futebol Clube, Kaique Silva. Eu vou citar um nome que está em evidência, que foi perguntado agora há pouco, apesar de ser uma pergunta em tom de brincadeira, e apesar de ser um cara que já saiu, mas é um nome que está em evidência justamente pela saída recente ao Vitória, que ainda não foi, ainda não teve nenhuma nota oficial do São Paulo explicando e dando detalhes sobre a negociação que deve acontecer nas próximas horas, mas enfim. O Eric, por exemplo, eu vou discordar respeitosamente do Zubeldia, citando o exemplo do Eric. O Eric teve oportunidades enquanto esteve no São Paulo, mas a gente já sabia o que o Eric podia mostrar. Será que os garotos da base, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Rian Francisco, não que todos eles sejam na mesma posição do Eric, tá? Mas poderia mudar o esquema para poder colocar qualquer um desses jogadores. O Lucas Ferreira poderia manter a mesma posição do Eric, a mesma função. Agora, os demais, você precisaria mudar o esquema tático ali para poder colocar no lugar do Eric. A gente já sabia o que o Eric podia entregar ou o que o Eric não poderia entregar, porque sempre foi um jogador de limitação clara a nível de São Paulo, a nível das competições que o São Paulo disputa. Será que esses garotos não poderiam entregar mais do que o Eric? Porque a gente já sabia o que o Eric podia entregar. A gente já conhecia o limite, o teto do Eric. Qual o limite do potencial dele? Agora, dos garotos, fica a dúvida. Até porque são garotos que mostraram muito potencial. Você deixar tanto tempo encostado ou nem relacionado um garoto do porte do Rian Francisco, gente, vamos ser sinceros, em qualquer outro rival, em qualquer um dos três, tá? Ele estaria jogando. Ele teria oportunidades. Apesar de que o rival do outro lado do muro, o Abel Ferreira, é muito criticado por subaproveitar a base. Como ele fez com o Hendrick, deixou o Hendrick fora de jogos importantes, eliminação para Boca Juniors na Libertadores, o garoto só atuou no segundo tempo, lá na Bombonera entrou faltando 5 minutos, já praticamente com a placa de acréscimo sendo levantada, enfim. Mas eu tenho certeza que ele seria aproveitado, ele teria mais oportunidades no Palmeiras. No Santos nem se fala, o Santos tem o DNA de usar muito a base, e teria oportunidades no Corinthians, pelo elenco curto que o rival tem. Agora, o São Paulo tem um elenco muito mais longo do que esses rivais? Não. Então por que o garoto não é utilizado? Aí fica o grande X da questão. Tudo bem, hierarquia dentro do elenco, o Calera e o André Silva estão à frente do garoto, mas precisa necessariamente utilizar um ou outro? Você não pode, em determinado momento, de acordo com a característica do adversário, utilizar os jogadores juntos, como já aconteceu, porque se não foram utilizados no Campeonato Paulista, quando eles serão utilizados? Se eles não têm, eu estou pensando com a cabeça do treinador, se eles não têm condições de enfrentar os times do Campeonato Paulista, eles vão ter condições de enfrentar os times da Copa do Brasil, já funilada, que é quando o São Paulo entra, ou do Campeonato Brasileiro, que é um torneio de intensidade lá em cima, ou da Libertadores, que nem se fala? Eu não consigo acreditar em uma palavra do que o Zubeldia diz quando é com relação à base. Desculpa, mas eu tenho muita dificuldade em acreditar, inclusive, que os garotos terão um momento deles no elenco do São Paulo. E
E uma parte dessa fala do Zubeldia me causa muito curiosidade, porque ele diz que os caras têm que demonstrar nos treinos. Nós, enquanto imprensa, não temos muito acesso aos treinos. O São Paulo até ameaçou passar um período liberando a entrada da imprensa durante alguns dias, né? Tiveram alguns poucos dias em que a imprensa teve acesso, mas no geral nós não temos acesso ao dia a dia. Então a gente não sabe dizer quem está treinando bem, quem está treinando mal. Então acho que o técnico deveria ser mais claro quanto a isso também, né? Na hora de explicação. Por exemplo, por que o Rian Francisco não está jogando? Com essa frase nos dá a entender que ele não está treinando tão bem quanto poderia, talvez, ou que não está demonstrando toda a sua qualidade nos treinamentos quanto esperava. Então, acho que o técnico poderia ser claro quanto a isso. Ó, treinamentos ele ainda está apresentando um pouco de dificuldade, não está ainda totalmente adaptado ao profissional, ainda algumas atividades, não sei, não está compreendendo bem, alguma coisa assim, explicar realmente. Que a gente está falando de um cara que foi a grande estrela da Copinha, que nas pouquíssimas oportunidades que teve no time profissional, já fez um gol importante, um gol de vitória no Pacaembu contra a Portuguesa, com pouquíssimos minutos de jogo, pouquíssimos toques na bola, e foi um gol de muita qualidade, não foi um gol qualquer, um gol que ele só empurrou a bola para dentro, já foi uma demonstração da qualidade que ele tem. Então, acho que seria importante o técnico, se esse é o critério, demonstrar nos treinos, que o treinador deveria ser transparente também e falar, no treino ele não está legal, no treino o Lucas Ferreira ainda também não conseguiu se adaptar, o Matheus Alves... Mas o que evidencia um defeito do próprio trabalho dele, porque é função do Zubeldia. Se os garotos não estão com confiança, se eles não estão se sentindo à vontade, como eles se sentem no Sub-20 com o Alan Barcelos, é função do Zubeldia fazer isso acontecer. Ou então, ele chama o Alan Barcelos para subir para o profissional e dar o treino para a garotada, já que os garotos não se sentem à vontade no profissional sobre o trabalho dele. Exatamente. A Mari Pavés fala o seguinte: duvido que ele treine mal, o cara tem preconceito e não usa. Não, eu nem digo preconceito, mas se essa é a lógica de merecimento, então ele deveria explicar, né? Porque senão não fica claro pro torcedor por que o garoto, que é uma joia, que é uma grande promessa, não tá jogando. A gente já viu acontecer. Também não sei se está treinando mal, mas se essa é a lógica que ele impôs, pode falar. A gente já viu acontecer no futebol a questão da confiança, que eu tanto falo aqui. Eu até citei, né, Boni? Eu acho, e não sei se você concorda, eu acho o Caleri mais jogador do que o Yuri Alberto, centroavante do rival, que pode bater campeão paulista hoje, sendo decisivo, sendo um dos principais jogadores do campeonato. Sim. Mas o que pega exatamente para os dois é a confiança e a falta de. Ao mesmo passo que o Caleri estava confiante, título de Copa do Brasil, o Yuri Alberto estava sendo meme nacional. Faltava confiança. Quando a coisa se inverteu, o Caleri perdeu a confiança e o Yuri Alberto conquistou, olha a diferença de nível praticado já nessa temporada de 2025 e até no final de 2024. A diferença do nível apresentado pelos dois. A confiança vale muito. E por que eu estou falando isso? Para trazer o assunto da base. Porque eu sei que em diversos momentos existiu a expectativa do Rian Francisco ter oportunidade até como titular no profissional de São Paulo. Em ausência do Caleri, em uma fase não tão boa do André Silva, ainda quando essa fase de fazer gols não tinha aparecido, na ausência de outros jogadores, surgiu a expectativa do garoto. Aí o garoto fica no banco e nem sequer entra no jogo, onde as outras opções do ataque não estavam à disposição, a confiança dele desmorona, a confiança dele vai lá para baixo. E isso só vai se tornando uma bola de neve, porque ele não recebe oportunidade em outros jogos, não sai do banco em outros jogos, e aí você quer que o cara desempenhe como? Nos treinamentos, se ele tá sem confiança, se ele sente que ele não é importante para o elenco, se ele sente que ele não é uma peça fundamental para o elenco do São Paulo. Porque a sensação que fica é que ele foi colocado no profissional a fórceps. E talvez seja isso que aconteceu, o entendimento do próprio jogador, para não ter a confiança necessária para poder desempenhar o que ele desempenhava no Sub-20. Se ele foi colocado forçado porque estava pedindo passagem, o torcedor ia ficar puto que não foi colocado, era melhor ter sido transparente e não ter colocado mesmo, do que colocar o garoto e deixar o garoto encostado. Porque aí
a visão que passa para o lado externo é muito ruim. Talvez o Zubeldia não esteja se ajudando. Não esteja se ajudando. Porque o ponto de maior crítica do São Paulo, do torcedor de São Paulo, é a falta de utilização da base. Fora isso, de repente o torcedor não tenha tantos motivos para constantemente pedir a cabeça do treinador.